E atenção, o professor de Alexandre de Moraes, na Faculdade de Direito, exige que Moraes entregue o seu celular, ou seja, o celular dele, do Moraes, à Polícia Federal. Porque tem aquela história, né? O cara estava mandando aquelas mensagens. Então está aqui o professor Miguel Reale Júnior, filho do grande Miguel Reale. O Miguel Reale Júnior foi professor do Alexandre de Moraes. Está dizendo, entregue o seu maldito celular para ser periciado. Se você não deve nada, não teme. Você é um cidadão comum, como qualquer outro, está sujeito à força da lei. Entregue. Agora faltou uma coisa. Além de entregar o celular, ele é tão suspeito, o Miguel Reale Júnior. Tem que pedir também, é preciso que ele seja afastado do cargo. Cautelarmente afastado do cargo. Vamos ouvir o que diz o Miguel Reale Júnior. Tucanão. Da Faculdade de Direito, eu gostaria muito. O Alexandre Moraes foi meu aluno, meu colega na titularidade da Faculdade de Direito, eu gostaria muito. Eu dei, na medida do possível, força para as suas decisões com relação a 8 de janeiro, com algumas críticas, mas admirei a sua atividade, a sua força, mas eu gostaria que ele... Que coisa, hein? Que vergonha, Miguel Reale Júnior. Que vergonha você é para seu pai, o grande Miguel Reale. Você admirou a força de Moraes para cima dos velhinhos e velhinhas do dia 8? Você não tem vergonha na cara, Miguel Reale Júnior. Você não tem envergadura moral para estar exigindo que ele entregue agora o celular dele, porque foi você quem ajudou a criar o Alexandre de Moraes aí, pelo que se tornou. Porque vocês bateram palma. Vocês são da cartinha pela democracia. Vocês não valem nada, ô Miguel Reale Júnior. Vocês perderam o senso da realidade, o senso do ridículo, o senso da babaquice, Miguel Reale Júnior. Faça-me uma garapa. Olha, tem uma parte dessa elite quatrocentona de São Paulo que é uma vergonha para o país. Cruz credo. Apresentasse os seus celulares, seu celular ou seus celulares, e se pusesse à disposição para que houvesse uma apuração, que é a única forma a partir da qual se pode fazer uma depuração do Supremo Tribunal Federal e da sua figura. Eu gostaria, portanto, da sua inocência, que ele então apresentasse os seus celulares para verificação da veracidade dos dados que a imprensa teve acesso, dessas ligações estranhas entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um investigado da grandeza dos fatos que são atribuídos a Borcalo. É a única forma. O Miguel Reale Júnior, mas ele pode. Ele sacrificou tanto defendendo a democracia de vocês. Você aplaudiu, você fez claque para ele. Então ele é um super-homem, ele está acima do bem e do mal. Que deixa de contradição, Miguel Reale. É ele de quatrocentona falida de São Paulo. Forma que eu vejo. Nós estamos estarrecidos porque não vemos muita saída. A única saída é transparência. E a transparência exigiria, então, que houvesse essa atitude benévola dos ministros de colocar os seus dados à disposição para uma apuração. Alexandre Moraes foi meu aluno, meu colega na titularidade da Faculdade de Direito, eu gostaria muito. Eu dei, na medida do possível, força para as suas decisões com relação a 8 de janeiro, com algumas críticas, mas admirei a sua atividade, a sua força, mas eu gostaria que ele apresentasse os seus celulares, seu celular ou seus celulares, e se pusesse à disposição para que houvesse uma apuração, que é a única forma a partir da qual se pode fazer uma depuração do Supremo Tribunal Federal e da sua figura. Eu gostaria, portanto, da sua inocência, que ele então apresentasse os seus celulares para verificação da veracidade dos dados que a imprensa teve acesso, dessas ligações estranhas entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um investigado da grandeza dos fatos que são atribuídos a Borcalo. É a única forma que eu vejo. Nós estamos estarrecidos porque não vemos muita saída. A única saída é transparência. E a transparência exigiria, então, que houvesse essa atitude benévola dos ministros de colocar os seus dados à disposição para uma apuração. Alexandre Moraes foi meu aluno, meu colega.
Doutor Miguel Reales, quanta contradição, hein? Ministros do STF tentam convencer Alexandre de Moraes a autorizar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos entender. Defesa do ex-presidente apresentou o 6º pedido para Bolsonaro deixar regime fechado, né? Parte do Supremo Tribunal Federal tenta convencer Alexandre de Moraes a autorizar, a parte do acordão, né? Autorizar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. São 2 dos principais motivos apontados por integrantes do Supremo: os sucessivos agravamentos na saúde de Bolsonaro e o momento sensível pelo qual o tribunal passa. Entendi. Meu Deus. Peraí, se vocês meteram Bolsonaro numa prisão domiciliar e agora vocês querem soltá-lo porque a corte está passando por um momento sensível, significa que nunca houve, então, fundamento, razão para vocês encarcerarem o presidente. Então, olha aí, olha que a coisa fica bastante clara, você já não consegue esconder o que realmente são. Não consegue esconder, não. Que coisa. 3 ministros e outros 2 auxiliares afirmaram ao SBT News que o momento parece propício para o relaxamento da pena de Bolsonaro. Eles contam que um ministro próximo de Moraes chegou a conversar com o relator para recomendar mudança de postura, Edmar Mendes, né? A avaliação de uma parte do Supremo é que o agravamento da saúde de Bolsonaro na Papudinha pode aprofundar a crise do tribunal. A soltura seria ainda um gesto para a oposição que pressiona o STF, no caso Banco Master. Além das articulações dentro do tribunal, há ainda uma ofensiva de aliados de Bolsonaro pela domiciliar. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, se reuniu nesta terça-feira com o próprio Moraes, no Supremo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mandou mensagem para o ministro do Supremo. Segundo pessoas próximas ao ministro. A tendência no STF é que Moraes peça um posicionamento da PGR antes de tomar uma decisão. A PGR faz o que você quer, Moraes. Apesar de Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira o 6º pedido, sexta-feira passada, o 6º pedido para a transferência do presidente para domiciliar. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está internado em Brasília. Ele trata uma broncopneumonia bilateral bacteriana. É isso aí. Eu fico realmente chocado com a capacidade de praticar desfaçatez de pessoas como o Miguel Reale Jr., alguém que teve o pai que teve, o grande professor Miguel Reale, e tem esses pensamentos tortuosos. Ele aplaudiu, ele admirou a força do Moraes em relação a pessoas do dia 8. Você vale alguma coisa? Vale aquilo que o calango enterra, Miguel Reale? Que coisa, não é o pai que teve. Cruz credo. Gente, deixa aí o like, por favor. Compartilhe, comente. Se apareceu a tecla hype, clica para esse vídeo chegar a mais pessoas, não é? Considere se tornar membro desse canal e da aba Seja Membro. Um grande abraço.